Vamos que vamos, galerinha, estamos juntos misturados, professor Marcos Alvarenga na área. Galera, para tudo, antes de mais nada, segue lá, Instagram, Prof. Marcos Alvarenga. Lá no meu Instagram você vai encontrar muita coisa legal, você vai encontrar mapa mental, foto dos quadros, as pílulas de biodose, que são dicas, bizus para vocês, conceitos bem curtinhos daquilo que é importante. Assunto de hoje, poluição atmosférica, e roda a vinheta! Vamos que vamos, jovens guerrinhos, vamos montar junto, sem pressa. A gente vai colocar aqui, ó, poluição atmosférica. Show? E eu vou começar com uma poluição, né, que afeta muito isso daqui, ó. O efeito estufa. Galera, eu preciso que você entenda que a camada estufa, ela é fundamental para a vida na Terra. A camada estufa, ela retém parte do calor do Sol aqui. Sem ela, todo o calor iria embora para o espaço e a gente morreria. Então o problema não são os gases que compõem, é o excesso de gás que a gente está liberando, que não fazia parte do ciclo. Então olha só, quais são os gases? CO2 e CH4, que é o metano, certo? Então imagina o seguinte, você tem aqui uma camada saudável que contém esses gases e uma outra camada mais espessa. Aqui é o solo. Eu preciso que você entenda que quando a radiação vem do espaço, a radiação ela vem num comprimento de onda curto. Por isso que ela atravessa fácil. Mas quando ela bate no solo e é refletida, esse comprimento de onda aumenta. E aí, como ele está maior e a camada está grossa, ele tem dificuldade de atravessar para voltar para o espaço. E aí ele não atravessa, ele fica na Terra. E aí a temperatura do planeta aumenta, causando aquecimento global. Então entenda que numa camada saudável, parte desse calor fica, mas boa parte retorna. Aqui ela está muito espessa, comprimento de onda menor. Ampliei, não consigo atravessar. Ampliei, não consigo atravessar. Tá vendo? Eu passo a reter muito mais. E aí quando eu retenho mais calor, eu vou ter o aquecimento global. O aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta. E aí você acaba tendo o derretimento das geleiras. Sem contar o impacto direto, por exemplo. Quando você aumenta a temperatura do planeta, você aumenta a temperatura do mar. E os corais são muito sensíveis a esse aumento. Então, às vezes, um aumento de meio grau, 1 grau no oceano, mata todos os corais. Os corais, galera, eles vivem em simbiose com algas fotossintetizantes. São as algas que dão a coloração do coral. Então, quando fica muito quente, o coral acaba sufocando e eles expulsam as algas. E aí, sem as algas, eles não têm o alimento. Beleza? E a alga morre também porque precisa dessa parceria, uma simbiose. Então, você tem um branqueamento dos corais. Então, ó, toda vez que o texto falar para você de aumento da temperatura dos oceanos, você vai combinar com o tio. Falou de aumento da temperatura dos oceanos, você vai ter algo chamado branqueamento.
dos corais. Beleza? Então os corais morrem porque expulsam a água devido ao aumento de temperatura dos oceanos. Certo? Sem contar a morte de espécies vegetais e animais mais sensíveis afetados diretamente. E aí eu vou botar as fontes poluentes. Fontes poluidoras. Aí aqui você tem, ó, queimadas. Perfeito? Automóveis, veículos, todos os veículos, desde moto, carro, caminhão, não importa. O desmatamento, como assim? O desmatamento não joga gás, mas quando você desmata, você tira o ser que sequestra o gás. Desmatamento. Termoelétricas. Pecuária. Galera, geralmente a gente desmata para fazer plantação. Por exemplo, no cerrado a gente impacta muito desmatando para fazer monocultura. Então você tirou a planta que capta gás carbônico para plantar. E para criar gado. Os gados, as bactérias intestinais, quando decompõem ali aquele alimento, liberam metano para a atmosfera. A pecuária é a maior contribuidora de metano para a atmosfera. Beleza? Então tá bonitinho aí. O outro que é legal é a camada de ozônio. A camada de ozônio ela não tem buraco na camada. Significa o seguinte, que algumas partes da camada são mais finas devido à destruição pelo gás CFC. Então tu tem que saber o seguinte, que a função dela é filtrar os raios ultravioletas. Então olha só, meu diretor, coloca para mim aí a imagem de uma camada estufa, para a gente comparar aí a retenção de gás, e depois coloca da camada de ozônio, só para a gente ter uma noção. Beleza? É isso. Aí olha para cá. Fonte. Qual é o gás que destrói a camada de ozônio? CFC. Clorofluorcarboneto. Esse gás, ele costuma ser armazenado no motor de geladeira, ar-condicionado, o desodorante que sai sob pressão, o inseticida que sai sob pressão, a queima do isopor, tá? Então aqui, ó, ar-condicionado. Ele novo não, mas quando você descarta um aparelho desse e o motor começa a oxidar, o gás vaza. Quando o CFC vaza, ele vai lá para cima e destrói a camada de ozônio. Numa velocidade muito grande. A proporção que se constrói é 10, 20 vezes menor, né, em relação à taxa de destruição. Ar-condicionado, geladeira, desodorante, inseticida, queima do isopor. E aí você vai ter um problema que é o que? Câncer. Você pode aumentar a incidência de raio ultravioleta na pele, então câncer de pele, irritações, alergias, cegueira. Como assim cegueira, prof? Você olhar para o céu com uma incidência de radiação pode fazer queimar a tua retina. Beleza? Então tá bonitinho aqui, ó. O outro que eu acho bem bacana de falar é a chuva ácida. Aqui, ó. A chuva ácida ela é causada, tá, pelos gases, ó, pelo óxido de enxofre e o óxido de nitrogênio. E aí é o seguinte, óxido de enxofre
mais água, isso aqui, ó, forma o ácido sulfúrico. É um ácido forte, o pH dele é 4,6, 4,5, se não me engano. Aqui, ó, óxido de nitrogênio com água. Você pode ter o ácido nítrico ou nitroso. Então, quando a água da chuva cai no solo, você vai ter acidificação do solo. E aí você pode matar bactérias que fazem o ciclo do nitrogênio. Você pode prejudicar as plantações, tá? Monumentos de mármore você pode prejudicar. Acidificação do solo, rios, lagos, lagoas, oceanos, tá? Você pode destruir plantações. Olha que lindo. E aí eu vou te dar um bizu. Bizu. Sempre que falar, presta atenção, sempre que falar para você de acidificação dos oceanos, não importa se você vai acidificar assim ou se vai acidificar com CO2, porque, por exemplo, CO2 com água forma ácido carbônico. Então não importa. Falou de acidificação, dos oceanos, o problema causado é danos ao esqueleto calcário dos corais. Por quê? A acidificação impede que o coral fixe carbonato de cálcio no seu esqueleto, e aí ele não cresce. Se o coral não está incorporando cálcio, ele não cresce, ele vai definhar e morre. Então aqui é branqueamento, aqui é dano ao esqueleto calcário. O outro, tá, que eu vou botar para você, é o monóxido de carbono. Que é o CO. Aqui é o dióxido, aqui é o monóxido. Esse carinha aqui, ele vai se ligar de forma estável à hemácia. Então, ó, ele é liberado por motores de veículos. A queima incompleta do combustível pode gerar monóxido. E ele liga-se de forma estável. Nas hemácias. Então imagina o seguinte. Dentro da hemácia tem uma proteína chamada hemoglobina. Essa proteína, quando entra o oxigênio, ela se liga ao oxigênio, forma a oxihemoglobina. Só que não é de forma estável. Quando essa célula chega perto de outra, ela entrega o oxigênio, então é de forma instável. E aí, quando a hemácia entrega o oxigênio, a célula dá o gás carbônico, ela se liga ao gás carbônico, forma a carbohemoglobina. Vai para o pulmão, ela solta. Então, nota, a hemácia, quando se liga ao oxigênio e o CO2, é de forma instável, liga e desliga. Agora, toda vez que a hemácia encontra o monóxido, ela tem muito mais afinidade pelo monóxido do que pelo oxigênio e gás carbônico. Então, uma vez que o monóxido penetre na hemácia e se liga à hemoglobina, a hemoglobina não solta. Ela vai formar uma ligação estável chamada carboxihemoglobina. Você perdeu aquela hemácia. E aí, os sintomas vai depender da concentração. O monóxido,
ele é incolor, ele é inodoro. Então, se você estiver em casa e estiver respirando monóxido, você não sabe que está respirando, mas você vai sentir os sintomas: tontura, dor de cabeça, enjoo, náusea, desmaio. À medida que você vai respirando, ele vai concentrando no teu sangue, ele vai comprometendo mais hemácias. Então, você tem os sintomas: tontura, enjoo, dor de cabeça, vista turva, náusea, desmaios. E aí, se você desmaiar e não for retirado, você morre por asfixia. Então, aqui eu vou botar o principal sintoma. Você anota os que eu falei e é morte por asfixia. Ele impede que as hemácias transportem oxigênio, tá? Bota aí. Impede que as hemácias transportem O2. Olha que coisa linda. Printa. É muito comum você no túnel ver os ventiladores. Aquele ventilador é para espalhar qualquer gás. Em engarrafamento do túnel, aconselha-se desligar o carro, porque você no túnel, parado com o carro ligado, tu libera monóxido. Tem muita gente que sente dor de cabeça quando está no engarrafamento no túnel. Essa dor de cabeça é proveniente da inalação do monóxido. Beleza? E aí, a gente fecha aqui. Tranquilo? Tem um outro fenômeno, que aí eu vou mostrar a imagem para vocês. Meu diretor, mostra a imagem aí de uma inversão térmica. Olha para essa imagem. Beleza? Corta para mim. Na inversão térmica, acontece da seguinte forma. Geralmente a inversão térmica acontece em centros urbanos com poucas árvores, que não tem floresta. E aí a distribuição da camada de ar, geralmente ela fica quente, fria e muito fria. Quente, fria e muito fria. E aí a poluição consegue atravessar essas camadas e se dissipar lá no alto. Na inversão térmica vai ficar fria, quente, muito fria. O normal é quente, fria, muito fria. A poluição dissipa. A normalidade com inversão, fria, quente, muito fria. E aí a poluição, ela passa pela camada fria, encontra a camada quente e aí ela volta para perto do solo, causando problemas respiratórios, asma, bronquite, problemas de alergia. Mas é um processo, uma poluição que quase não cai, por isso que eu estou comentando com você e você viu na imagem. Beleza? Tamo junto e misturado. Segue lá no Instagram, Prof. Marcos Alvarenga, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações. Vamos que vamos, compartilha aí, fui!